nós vimos que a introdução, o operador, então nós estamos agora no espaço-tempo de dimensão. Vamos trabalhar agora, vamos dizer que a gente esteja trabalhando no espaço tridimensional, a gente trabalhando com 3 dimensões. Nosso espaço-tempo tem 3 dimensões espaciais de dimensão temporal. Então nós já sabemos, o operador de posição tem coordenadas x, y, 1, 2, 3. O operador de momento tem coordenadas x, y, j, né? Então o operador de momento, ele vai pela nossa regra da correspondência, menos i cortado, derivada em relação a xj. Eu vou fazer o seguinte, para não ficar carregando um d dxj, eu vou colocar um d índice j. Esse d índice j já significa derivada parcial em relação à coordenada xj. Certo? Então, para nós, esse é o operador de posição, o operador de posição e momento, e nós já sabemos a relação de comutação básica entre eles. Comutador de x, y, com pj, i, h cortado, delta e j. Qual é a hora da dúvida? Oi? Tem hora da dúvida para perguntar? Tem, pode tirar dúvida. Não se pode perguntar a hora para Não, aqui vai interrompendo à vontade. Era da outra parte. Tá. Quando você fez do polinômio, antes era qualquer função. Isso. Aí você pode estender para qualquer função ou fica só no polinômio? No momento, é bom a gente ficar só com polinômio. Por quê? Sempre que você puder ter um polinômio. Porque se você tiver, vamos dizer que você tem uma função racional. Se você tivesse f de q igual, vamos dizer assim, a um alfa P2 mais beta sobre, sei lá, gama P3 mais delta. O que significa colocar uma derivada no denominador? Porque se você for pela regra da correspondência, você sabe que na mecânica quântica, no teu momento, vai acabar tirando menos i cortado derivada. Então, quando você tem uma derivada, um momento no numerador, você tem uma derivada no numerador. Então, você tem uma derivada no numerador. Então, você atua com a derivada de uma função. Mas o que significa uma derivada no denominador? Então, isso é uma operação matemática que tem que ser bem definida. A gente sabe lidar com isso. Isso está ligado a um tópico chamado não localidade. O que significa ter um objeto não local? O que significa definir uma derivada no denominador? Então, isso aí a gente tem que dar um sentido para isso. Então, no momento, para a gente evitar problemas com a localidade, vamos pegar funções polinomiais, porque aí são funções que eu tenho, posso ter todas as potências no momento, mas potência no momento não é um problema, porque potência no momento significa derivada de ordem mais alta. Certo? Então é isso aí. Por isso que a gente está se restringindo a funções polinomiais do momento. Certo? Também a gente tem que entender que na mecânica quântica, né, os casos assim, importantes são todas funções polinomiais do momento. Em teoria quântica de campos, aí sim já aparecem essas funções que não são polinomiais. Mas aí a gente tem que dar um sentido aí. A gente tem estrutura matemática, né? Tem apoio matemático, né? Estudo em análise funcional para poder dar um sentido a esses operadores de derivada do denominador. Né? A gente estuda um tópico chamado funções de Green, que vocês vão estudar também no eletromagnetismo. A função de Green, de uma certa maneira, ela é um modo que nós temos para poder usar, vamos assim, inverter alguma coisa que tenha derivada. Né? Porque, por exemplo, pergunta que a gente se faz, mas isso é uma coisa simples que vocês podem entender. Suponhamos que eu tenha a derivada de uma função, né, f de x igual a uma função j de x. Suponhamos que eu tenho que resolver esse problema. Então, eu tenho uma função f que eu tenho que derivar, e a derivada dela, claro, pelo teorema fundamental do cálculo, nós sabemos claramente que quem é a função f, né? Se df é igual a j, então esse f aqui integrar j. Nós sabemos que f de x fica sendo a integral entre uma constante x0 e x de 1 d, se botar uma variável, que será uma variável dy, j de y. Então, se a gente sabe pelo teorema fundamental do cálculo que se eu derivar essa função, a derivada de f em relação a x é a derivada da integral. A derivada da integral é a própria função, né, de 1 de x. Então, a gente sabe que esse objeto aqui é a solução desse problema. Mas eu poderia também pensar de uma outra maneira. Suponhamos que a gente faça a seguinte coisa. No fundo, a integral é o inverso da derivada. A gente poderia pensar de uma certa maneira que
se eu quiser inverter a derivada, o inverso da derivada é integral. E aí você percebe a não localidade aonde está. Por que isso aqui é uma coisa não local? Vamos ver. Se eu derivar f em relação a x, eu ganho j de x. Isso é uma derivada feita num ponto. Isso significa que eu estou pegando f de x mais um certo epsilon menos f de x, estou dividindo por epsilon, estou fazendo o limite, né, quando o epsilon tende a zero. Então, isso aqui é a derivada da função f. Então, isso significa que eu estou sempre muito próximo de um ponto, infinitesimalmente próximo de um ponto. Estou fazendo essa operação, pegando a função num ponto e a função num ponto imediatamente antes ou depois dele, e fazendo essa operação, tomando o limite, e isso aqui está dando para mim o j de x. Então, isso nós chamamos de uma operação local, uma operação localizada do ponto x. Então, isso é a definição de derivada. A derivada de f do ponto x é f de x mais epsilon menos f de x sobre f, quando f tende a zero. Isso é a operação de derivada. Então, a operação de derivada é uma operação estritamente local. Estou trabalhando no ponto x e nas vizinhanças infinitesimais do ponto x, certo? É uma operação local, localizada no ponto x. Se eu inverto, se eu quero o contrário, eu quero inverter, eu quero saber quem é o inverso da derivada. Se a derivada de f é igual, então vocês estão imaginando que eu poderia pensar dessa maneira. Pensa que a derivada é como se fosse uma matriz. Eu tenho uma matriz, um operador, atuando numa função e produzindo uma outra função. Eu quero inverter esse problema. Se eu tivesse um problema matricial, uma matriz M, atuando num vetor F, dando um vetor J, nós sabemos, se eu conseguir inverter essa matriz, quer dizer, F é igual a N menos 1 J. Esse é o problema. Matricialmente, eu resolveria o problema assim. Uma matriz atuando num vetor, dando outro vetor. Se essa matriz for inversível, esse problema tem uma solução única. A solução é bem definida, não é indeterminada, porque a matriz é inversível. Então, F é N menos 1 J. Então, essa operação de calcular F em função de J é a operação de inversão. Se eu for fazer a mesma coisa para derivada, eu diria que F, então, é o operador de derivada invertido. É a inversa da derivada J. Simbolicamente, eu estaria representando isso dessa maneira. 1 sobre a derivada atuando em J. Então, eu estou invertendo a derivada. Então, isso é só simbólico, não tem valor matemático nenhum ainda. Estou só dando que, se eu quiser resolver esse problema, então, se eu sei derivar F e ganhar J, é a operação de derivada, ela é local. Agora, vamos tentar ver o que significa o inverso. Inverter a derivada. Inverter a derivada é isso aqui. Formalmente seria isso. Mas nós sabemos inverter a derivada. Nós sabemos pelo chamado teorema fundamental do cálculo que a solução desse problema aqui é f de x é igual a integral entre uma constante x0 e o ponto x, f de x está aqui. E aqui uma variável, dt j de t. Então, se eu fizer essa operação aqui, se eu integrar j de t e fizer essa integral definida e depois derivar, eu vou ganhar exatamente a derivada desse objeto aqui vai ser exatamente aquele resultado j. Então, essa é a solução. Agora, o que vocês observam? Então, isso aqui é que está fazendo o papel da derivada, do inverso da derivada. O que é inverter a derivada? Inverter a derivada é fazer essa operação. Então, essa integral entre x0 e x é que está fazendo o papel de 1 sobre derivada. É a operação que eu tenho que fazer para inverter o problema. É o inverso da derivada. A integral é a operação inversa da derivada. Mas aí vocês observam uma coisa. A integral, ela já não é mais localizada. Estou integrando entre x0 e x. Eu tenho um limite de integração. Claro que eu divido esse limite em regiõezinhas de t. Mas eu vou integrar infinitesimalmente de x0 até um ponto x qualquer. Então, essa operação aqui, ela perdeu a localidade. Ela não está só na vizinhança do ponto x. Ela pode ir desde um x0 até um x que eu quiser. Né? Então, vocês pensarem, se a gente tivesse essa função aqui, tivesse esse problema. Derivada em relação a x do seno de x é igual ao cosseno de x. Então, a gente pode dizer o seguinte, quem é o seno de x? O seno de x é integral entre um x0 qualquer e x
de ddt do cosseno de t. Quem é integral? Quem é derivada do seno é cosseno. Então, quem é a integral do cosseno? A integral, a primitiva do cosseno é o menos seno, né? Então, derivada do seno é o cosseno, tá certo? Então, integral do seno de x vai ser isso aqui, integral do cosseno. Então, se eu for fazer a primitiva do cosseno, isso aqui é menos cosseno de t, opa, derivada menos seno de t, né? É seno de t, não, né? Derivada do seno, função cuja derivada é o cosseno, é o seno. Então, seno de t entre x é x. Então, isso aqui me dá seno de x menos seno de x0. x0 é uma constante, então, eu estou... Então, se eu derivar essa função aqui, deixa eu botar isso aqui. Aqui minha função. Se eu tivesse esse problema, eu não sei quem é a função f. Derivada de f é o cosseno. Então, problema inverso. F de x é a integral entre x e x de ddt do cosseno de t. Quem é a função? Né? Como é que eu integro o cosseno? A integral do cosseno é o seno. Então, a integral do seno é menos cosseno. Então, a integral do cosseno é o seno. Então, isso aqui dá seno. Seno de x e x0. Então, está seno de x. Seno de x0 é uma constante. x0 é uma constante qualquer. Então, isso aqui menos x, isso aqui é uma constante. No final do dia, não importa se tem mais ou menos, é uma constante. E aí, claro, se eu derivar f de x, a derivada da constante é zero. A derivada do seno é cosseno. Então, isso aqui resolve esse problema. Então, se eu não sei quem é f, eu descubro quem é f fazendo isso. E aí a solução do problema é, se eu derivar isso aqui, dá exatamente isso. Então eu resolvi o meu problema. Mas aí o que vocês observam? Quando eu integrei esse cosseno, eu integrei entre um x0 e um x qualquer, não importa a distância entre x0 e x. x0 pode ser até menos infinito, pode estar tão longe de x quanto eu queira. Porque no final de tudo, o centro de x0 é uma constante. Então, eu estou com um problema não local. Essa operação integral é não local, porque a integral ela não se localiza só na vizinhança. A derivada não é toda feita na vizinhança do ponto. Tudo que é derivada, ela está levando em conta o conhecimento da função num ponto e em torno daquele ponto, mas a integral não. A integral ela varia, o domínio pode ser muito amplo. Então, eu perco a localidade. Então, o inverso da derivada não é mais uma local. O inverso da derivada não é mais uma função local. É uma função não local. Então, quando a gente inverte derivadas, né, quer dizer, quando a gente tem derivadas no denominador, está invertendo derivadas, no fundo, o que a gente está fazendo é operação de integração. Então, só para vocês terem ideia, vou apagar isso aqui. Né? Se eu, por exemplo, imagina que eu pegasse essa função, definisse essa função assim, f de x, é integral entre x0, por exemplo, e seno de e elevado a x de dt, uma função j. Então, vamos dizer que j de c seja uma função, assim, logaritmo de 1 mais t2. Se eu quisesse fazer essa operação, f de x é isso. Quem é a derivada de f de x? Eu sei que f de x é essa integral. Então, a integral de x0, eu posso colocar, vamos dizer assim, esse x0 aqui em 0 até seno de L. Então, vamos dizer que eu tivesse essa integral. Para t igual a 0, logaritmo de 1 é 0. Então, eu estou integrando essa função aqui, logaritmo é sempre positivo definido. Beleza. Se eu tivesse, como é que eu tiro a derivada de f? Eu não sei quem é f, eu não preciso saber quem é, mas eu quero saber quem é a derivada de f. Quem é a derivada de f? A derivada de f é a derivada de x, derivada de x, 0, até seno de e elevado a x, dt, de 1 mais t2. Quem é a derivada da integral? A derivada da integral é a própria função. Então, eu vou imaginar o seguinte, aqui eu não estou derivando em relação... Aqui não tem integral que é x. A variável que está aqui não é a mesma variável que está aqui. Então, eu tenho que fazer uma mudança de variável. Suponhamos que eu diga aqui x, né? Pô, eu posso pensar, vamos pensar o seguinte, vou fazer uma composição. Eu vou dizer que esse objeto aqui, isso aqui faz o papel, né, de uma coordenada y. Então, é como se eu tivesse
o y, então essa coordenada de y é igual a seno de f elevado a x. Então, derivar, regra da cadeia, derivar em relação a y é derivar em relação a x e derivar x em relação a y. É isso? Ou o contrário. Vamos fazer o contrário. Derivar em relação a x é derivar em relação a y e derivar y em relação a x. Certo? Então, estou aplicando a regra da cadeia. Então, eu não sei. Seno de e elevado a x, eu estou chamando de um y. Isso aqui é meu y. Y é seno de e elevado a x. Mas eu quero derivar em relação a x. Mas pela regra da cadeia, derivada em relação a x é a derivada em relação a y vezes dy dx. Certo? Então, df dx df dx vai ser ddx, mas quem é ddx? ddx é dy dx, né, vezes dy, legal, de 0 y, de ddp, do lado de 1 mais 2. Agora sim, teorema fundamental do cálculo. A derivada em relação a y da integral entre 0 e y dessa função aqui é log de 1 mais y. dy dx, que é a derivada de y em relação a x, é e elevado a x cosseno de e elevado a x. Então, a gente chegou a esse resultado. Derivada em relação a x daquela função f, eu não sei quem é f, que f é uma integral complicada, mas eu sei derivar f. Derivada de f em relação a x é e elevado a x cosseno de e elevado a x vezes o log de 1 mais y2. Mas quem é y2? É seno ao quadrado, né? De e elevado a x. Certo? Então, essa função aqui, essa derivada, é uma operação no cálculo. Isso aqui eu estou derivando no ponto x. Está tudo no ponto x e próximo do ponto x. No entanto, essa integral aqui, ela é completamente não local. Ela vai de 0 até e elevado, seno de e elevado a x. Seno de e elevado a x, claro, o seno vai entre mais 1 e menos 1. Mas eu posso estar integrando, se esse e elevado a x, por exemplo, for igual a um log de π sobre 2, eu estou integrando, na verdade, entre 0 e 1. Então, a integral é uma operação não local, mas a derivada é uma operação local. É isso que eu quero dizer. Então, quando colocar a derivada no denominador, significa não localidade, porque você está invertendo a derivada. Deixa um exercício desse tipo para você. Professor, não? O L não seria derivada do 2x, não? Aonde? Ali, traduções. Não, você está levando t ao quadrado. T é seno de e elevado a x. Isso é t. Quem é t ao quadrado? É seno de e elevado a x vezes seno de e elevado a x. Seno de e elevado a x vezes seno de e elevado a x é o seno ao quadrado de e elevado a x, não seno de e elevado a x, certo? Tá? Não estou elevando o argumento ao quadrado, estou elevando o seno ao quadrado. Então, nesse sentido, eu vou deixar um exercíciozinho mais capcioso, mas vocês pensam, tem um elemento novo aqui que eu não coloquei nessa discussão. Vocês fazem o seguinte exercício. Suponhamos que eu tenho uma função f de x que seja a seguinte: f de x é integral entre seno de x e cosseno hiperbólico de x2 ddt
qualquer ponto. Pensa. 2 elementos de cálculo. Então, exercício de derivada. Cálculo 1. Certo? Claro, cálculo 1 avançado. Cálculo 1, 2 linhas, né? É cálculo 1, mas usando o teorema fundamental. Então, vocês observam que eu tenho x aqui, tenho x aqui, tenho x aqui. Então, deriva essa. Não precisa integrar, ninguém precisa fazer integral para resolver esse problema. Tem que derivar direto. Então, sabendo esse f, dessa forma vocês podem automaticamente derivar quem é f e tirar quem é a derivada segunda de f também. Deixa eu fazer esse exercício. É pura derivada. Derivada não quer. Mas estou falando, não precisa resolver a integral. Não precisa. Bom, então voltando aqui, falando da questão que a Isabelle levantou. Então lembrando aqui que nós estamos em 3 dimensões, tá? XY, PJ, I, H cortado, delta J. Tá? Então, isso é o operador de momento, posição, operador de momento, e agora vamos ao momento angular. Então, na mecânica newtoniana, momento angular nós sabemos, é R vetorial P. Certo? Então, a gente pode escrever isso dessa forma. LI, a iésima componente do momento angular é epsilon I J kappa, posição x componente J, momento P componente K. Então isso é mecânica newtoniana. Momento angular R vetorial P. A iésima componente, lembrando da definição do produto vetorial na álgebra vetorial, a iésima componente do produto do momento angular, o produto vetorial é o epsilon de coletividade, IJ kappa, XJ PK com soma em J, soma em kappa, né? Isso aí está lá nas primeiras aulas. Bom, muito bem. Vamos fazer uma operação aí simples também na mecânica clássica ainda. Não estou colocando mecânica quântica, não. P por enquanto é mecânica newtoniana. P é MV, massa vezes velocidade. Vamos calcular o momento angular ao quadrado. O momento angular ao quadrado nós sabemos, é LI, LI. L1, L1, mais L2, L2, mais L3, L3. L1 ao quadrado, mais L2 ao quadrado, mais L3 ao quadrado. E aí nós sabemos, Li é epsilon I J kappa, XJ PK. O outro Li é epsilon I MN, XN, PN. Lembrando sempre da nossa chamada regra da convenção que no mesmo termo nós não podemos ter mais do que 2 índices saturados. Então esse J está saturado com esse J, esse K com esse K. Então aqui eu não posso botar J e K porque daria uma outra coisa. Tem que botar outros índices para poder garantir que eu estou fazendo. Quando esses índices variarem, esses aqui variam independentemente. Então por isso eu não posso repetir JK no segundo termo. Então tem que ser JK, MN, porque está no mesmo termo, está tudo multiplicado. E aí vamos lembrar da nossa regra do zero. Epsilon I JK vezes Epsilon INN, somando em I, lembrar da nossa regra de saturação dos repetíveis, dando os deltas de crônica. Isso dá delta de JN, delta de KN, menos delta de JN, delta de KN. XJ, PK, XN, P. Observe, se eu estou na mecânica clássica, X e P comutam. Mecânica clássica, X é X, P é M, V. Então nada, não tem problema nenhum. Então eu posso jogar esse X para cá. Então, na mecânica newtoniana, quando eu faço mecânica que não é quântica, eu posso botar XJ junto com XM, junto com PK, junto com P. Não tem nenhum problema porque tudo comuta. Se eu estivesse fazendo mecânica quântica, P e X não comutam. Nós sabemos que XM PK é igual a PK XM mais IH cortado delta de MK. Está aqui a regra. Na mecânica quântica, eu nunca posso passar X por P trocando a ordem do produto por causa da não comutatividade. Mas por enquanto, eu estou fazendo mecânica clássica. Então, não tem nenhum problema eu passar
x por cima de p, p por cima de q, tudo isso aqui são números, né? são variáveis dinâmicas que eu comuto entre si. Então, botei x por x. Bom, agora vamos usar a regra dos deltas de crônica, né? Delta de j n. Então, esse j vai ficar igual a n. Delta de k n. Então, eu vou ter xj, xj, pk, pk. Vai ficar xj, pk, pk. Menos o outro termo. O j cola com n. Então, vai ficar xj. Esse n aqui vira j. PJ. E aí o k cola com n. xn, pn. Certo? Usei a regra. Então agora ficou fácil. xj, xj, nós sabemos, é o produto escalar de x com x. pk para pk é o produto escalar de p com p. Então isso aqui está dando para nós x2, com R2, se vocês quiserem, x2, né? Da x escalar x, x2, p escalar p, é o p2, menos x escalar p ao quadrado. X escalar p, x escalar p, x escalar p ao quadrado. Então, eu posso usar essa relação também, que é uma relação que dá ao quadrado do momento angular na mecânica newtoniana. x2 é x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado. Isso aqui é um R2, né? Na verdade, é um vetor. É a posição ao quadrado. R2, P2. X é o vetor posição menos R escalar P. Então, essa regra, essa relação é uma relação newtoniana. O quadrado do momento angular na mecânica quântica, na mecânica newtoniana, pode ser escrito dessa forma. Eu pego a posição ao quadrado e o momento linear ao quadrado e depois pego aqui o produto escalar entre posição. Claro, se R e P forem ortogonais, movimento circular uniforme. Movimento circular uniforme, a velocidade é tangencial. Então, em movimento circular uniforme, o momento, que é mv, é ortogonal a r. Então, o segundo termo não tem. No movimento circular, onde a partícula está no círculo, mesmo que seja acelerada, a velocidade é ortogonal à posição, esse termo não tem, mas em princípio esse termo aqui existe. Então tá, isso é o momento angular. Agora, vamos pensar, eu estou na mecânica quântica. Então, na mecânica quântica, P já não é mais um número. MV. P é um operador. P é um gradiente. Isso aqui é a mesma coisa que menos I, P traz menos IH cortado. Menos IH cortado, R vetorial. Gradiente. Tem que fazer essa operação. Então, vamos olhar esse problema em coordenadas. Em geral, então nós temos o seguinte. Então, LI é epsilon I J kappa XJ PK. Então, isso aqui é em geral. Só que agora, na mecânica quântica, a componente, está lá, PJ é menos IH cortado DDJ. Então, PK é menos IH cortado DDK. Então, isso aqui é menos IH cortado epsilon I J kappa XJ derivada em relação a x. Então, isso agora é a expressão do operador de momento angular. O operador de momento angular na mecânica quântica. Estamos fazendo isso para não ter que chegar depois na discussão de novo do SO2, porque tem um SO2 escondido aí dentro. Então, isso é o momento angular. LI é menos IH cortado, epsilon JK, XJ, BK. Por exemplo, eu posso trabalhar esse problema. Se a gente for trabalhar esse problema em coordenadas cartesianas, quem é a componente x do momento angular? Componente 1 é epsilon, 1, 2, 3, então. A componente 1 do momento angular vai ficar menos IH cortado, y ddz, menos z ddy. Quem é a componente y do momento angular? Menos i, h cortado, z dx, menos x dz. E quem é a
componente z do momento angular, menos i, x dy, menos y, dx. Então, isso são as componentes do momento angular. Então, o momento angular agora, tem que pensar nele como tendo derivada. Né? Então, tem que pensar sempre que tem essa operação. Claro, essas três expressões aqui estão reunidas nessa expressão. É muito mais econômico trabalhar com essa expressão. Tá? Então, vamos ver como é que estão as regras de comutação entre as componentes do momento angular. Então, vamos pegar. Se eu quisesse calcular, por exemplo, o comutador de LI com LJ. Como é que eu faço esse cálculo? Então, vamos pensar. Quem é o comutador? LI com LJ. Quem é LI? LI é epsilon I J, I N XM DN. Quem é LJ? LJ é epsilon J kappa L X kappa DN. Opa. Esqueci de colocar aqui o menos IH cortado, tá? Esse computador aqui. Então, olha só. Tem um menos IH cortado que vem daqui e um menos IH cortado que vem daqui. Esqueci de colocar. Cada L desse carrega um menos IH cortado. Menos IH cortado ao quadrado. Então, nós temos menos IH cortado ao quadrado, epsilon I MN, epsilon J kappa L. Esses epsilon são vetores diretos, são os valores do tensor de Levi-Tite, é mais 1, 0, menos 1, então constante, podem sair daqui. O que eu tenho que ficar preso dentro do computador são as operações que eu tenho que obedecer. Isso aqui é XM DN X kappa DN. Eu tenho que fazer esse computador aqui. Tá? Esses epsilon saem porque eles são constantes. Então, uma constante, eu posso transitar eles para fora do computador. Agora, esses objetos não. A derivada nós já sabemos, não comuta com a posição. Quando I for igual a J, por causa da regra de comutação do momento. Então, nós vamos calcular esse computador, que é uma coisa, agora para nós, né, o treinamento que a gente já fez hoje, é uma coisa simples. Como é que eu calculo esse computador? Tem que calcular esse computador, XM DN com X kappa DN. Então, sempre imaginar, como eu tenho derivadas, imagina que eu estou atuando numa função teste. Bota a função teste no final e retira ela. Então, por definição, quem é esse computador? É XM DN X kappa DL psi menos X kappa DL XM DN psi. Então, vamos fazer todas as operações. Essa derivada tem que atuar em tudo que está à direita. Ela vai poder atuar aqui e vai poder atuar aqui. Vai ter uma derivada segunda. Então, vamos fazer essa operação que vai ficar XM. Primeiro termo, a derivada em relação a XN do XK. A derivada do XK em relação ao XN da delta de NK. A derivada desse vezes esse. Mais esse vezes a derivada desse. Mais XM XK DN DL psi. Então, eu fiz o primeiro termo, tá? Estou imaginando que sempre coloca a função teste. Então, essa derivada, ela pode bater em cima do XK, quer dizer, a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. A mesma coisa vai valer aqui. Essa derivada vai ter que bater aqui ou aqui. Então, vai ficar menos XK. A derivada de XN em relação a XL, da delta de NL, vezes DN psi. E agora o outro termo.
que é essa derivada passando por aqui e batendo aqui. Então, menos x kappa, xm, dl, dn, então, observem esse termo aqui, ó. Esse termo aqui, ó, xm, x kappa comutam. xm, x kappa é a mesma coisa que x kappa, xm. X passa por x sem problema. E a mesma coisa derivada. Derivar em relação a xm, derivar em relação a xl, é a mesma coisa que derivar primeiro em relação a xl, depois em relação a xm, desde que a gente sabe essas operações são computantes, desde que a função tenha derivada segundas contínuas. Então, para todos os efeitos, esse termo aqui é igual a esse termo aqui. Por quê? Porque o xm e o x kappa comutam e o dn e o dl comutam. Isso aqui eu posso trocar a ordem sem problema. Eu não posso trocar a ordem disso por isso. X e dn não comutam. Então, esse termo aqui cancela esse termo aqui. Então, esse comutador, ele já está fechando para nós. Vou apagar isso aqui. Vai ficar o seguinte. Esse termo aqui ficou delta de n kappa. Então, olha só. Então, esse comutador aqui, então, delta de n kappa, xm, dl, psi, menos delta de ml, x kappa, dn, psi. Agora eu posso tirar o psi. Aqui tem um psi, aqui tem um psi. O comutador está pronto, já fiz tudo que eu podia fazer. Então agora eu posso apagar o psi. Então esse comutador eu pude calcular. Ele está aqui. Ele deu isso aqui. E esse computador está aqui, ó. Agora eu tenho que juntar com os epsilon. Então vamos juntar com os epsilon. Então ficou menos IH cortado ao quadrado, epsilon, I, N, epsilon, J, kappa, L. Primeiro termo, delta de N kappa. Então o N vira kappa. Né? Xm, dl. Segundo termo agora, para cá. Menos IH cortado ao quadrado, epsilon IMN, epsilon J kappa L. Agora, o delta conecta M com L. Então, o L vira M. E aí, x kappa D. Perfeito. Vamos fazer o seguinte aqui. I e J são livres, né? M, ó. M está saturado com M. Kappa está saturado com Kappa e L com L. O I está livre, o J está livre, como tinha que ser. Porque tem o I e o J estão soltos. Então, esse I e J que estão aqui, eles estão aparecendo soltos do lado direito. I e J. M bate com M, Kappa bate com Kappa, L bate com L. Aqui é a mesma coisa. I e J estão soltos. M bate com M, N bate com N, Kappa bate com Kappa. Mas eu tenho a chance de colocar esse segundo termo muito parecido com o primeiro. Por quê? Olha isso. Esse kappa não é um índice saturado? Então eu posso mudar a letra que eu quiser. Posso botar kappa, posso botar Q, posso botar R, não importa. Esse índice vai sempre com esse índice. Então, para que esse termo aqui fique igual a esse, e esse M vai com esse M? Então, por que nada me impede de fazer o seguinte? Nesse termo aqui, eu vou renomear, eu vou chamar esse kappa de M. E o M eu vou chamar de L. Então aqui vai ficar L e aqui vai ficar L. Por quê? Porque aí fica muito parecido com o outro termo, fica XMDL. Então, o que eu fiz? Simplesmente um renomeamento de índice, que é possível porque do lado lá M com M está junto.
Aqui desse lado eu tinha capa com capa, mas nada me impede de fazer o capa virar M. Porém, como eu já tinha M aqui, eu tenho que fazer esse M virar uma outra coisa. Então, esse M aqui virou L, apesar que também é M, não, fiz confusão pela bagaça, eu bati os índices errados, apaguei o índice errado. Talvez assim para não confundir, deixa eu retomar. Eu tinha Epsilon e MN, perdão, tá? Só que eu apaguei o índice errado. Epsilon, J, capa L. Estou só retomando, mesma expressão. E aí ficou X capa de M. Caraca, eu não estava conseguindo ver como é que você... Vou fazer. Não, eu faço devagar. Então eu estou pegando esse termo aqui, ó. Peguei menos IH cortado ao quadrado, Epsilon IMN, Epsilon J capa L, delta de ML. Então esse delta de ML vai fazer esse M, esse L virar M. Então aqui, ó, esse L virou M por causa desse termo, e X capa dele. Então tem esse termo. Vamos retomar o meu raciocínio. Esse termo aqui tem chance de ficar igual a quê? Por quê? Porque, ó, capa é um índice somado aqui. E esse M é um índice somado aqui. Então nada me impede de fazer esse capa virar M. Então vou fazer o seguinte, esse capa aqui eu vou fazer virar M. Agora eu tenho M, eu não posso ficar. Já tinha esse M. Esse M eu faço virar J, por exemplo. Não posso virar nenhum, eu posso virar capa. Então eu faço esse M vira capa. Que aí fica direitinho, ó. Aqui aparece o XM. E aqui o N, mas eu queria que esse N pode virar L, não tem problema nenhum. Então eu vou fazer esse N virar L e esse N virar L. É só renomear índice. Quer que eu refaça isso? Nossa, ficou igual. Então vamos lá. Então ficou o quê? Ficou Epsilon I capa L. Epsilon J MK XN DL. Certo? Então, Epsilon I capa L. Então tem o capa somado aqui, tanto faz, NL. Então, eu vou pegar esses dois termos agora e vou poder trabalhar. XMDL. XMDL está aqui. XMDL está aqui. Deixa eu ver, eu tenho aqui um epsilon de J está aqui, capa está aqui, beleza? E aqui eu tenho esse M. Lembra que eu tenho esses dois, eu tenho sempre um índice contraído aqui, ó. Dois épsilons estão ligados por um mesmo índice K. Aqui é a mesma coisa, os dois épsilons estão ligados por um índice K. Então nós sabemos resolver essa expressão, nós sabemos fazer isso, nós sabemos essa expressão. Quando eu tenho dois índices ligando o mesmo, então tem dois épsilons ligados pelo mesmo índice, nós temos uma expressão para isso. O normal é a gente colocar esse índice K na frente, trazer o K para cá, ele passa por aqui, pega dois sinais menos, não tem problema nenhum, mas eu posso colocar esse K aqui. Quando eu troco o K com J, ele trocou uma vez só, então tem um sinal menos, é a propriedade do eletivo. Então vai ficar K para cá. E aqui é a mesma coisa. Esse K vem cá para frente, ele passa duas vezes, não tem problema nenhum. Porém, esse K troca com I. Então ele ganha um sinal menos também. Então aqui fica mais. Tá certo. Então agora nós temos essas regrinhas. Nós temos que epsilon K e M, epsilon K JL é delta de IM, delta de J, delta de ML. Delta de IJ, delta de ML, menos delta de IL, delta de MJ. A regrinha do epsilon. Delta de IJ, delta de ML, menos delta de IL, delta de MJ. E aqui a mesma regra. Deixa eu apagar esse termo aqui, que já está trabalhando ele, para poder colocar essa expressão em K. Ó, K para K, delta de IJ, delta de LM. Aqui ficou também, delta de IJ, delta de LM. Tá. E aí aqui, delta de IM, delta de LJ. Certo? Ficou isso aqui. Vamos botar essa aqui. Virou isso aqui. Claro, vezes isso aqui.
certo? Só contrair isso, foi isso aqui. E aqui é a mesma coisa. Vezes xn dr. Observe o seguinte, ó, esse primeiro termo está igualzinho, ó, delta de J, delta de MR, delta de J, delta de MR, xn dr, menos IH cortado ao quadrado, menos IH cortado ao quadrado, só que um é menos, outro é mais. Então esse termo daqui, ó, mata esse termo daqui. São idênticos. Porém, esse termo aqui não mata, porque isso aqui é um delta de IL, delta de MJ. Aqui é delta de IN, delta de LJ. Nós temos que obedecer isso aqui. Então vamos trabalhar o primeiro termo. Vamos agora fazer essa multiplicação. Isso vezes isso vai ficar menos IH cortado ao quadrado. Aí ficou delta de IL, então o L fica I. Delta de MJ, então o M vira J. Então vai ficar XJ DI. E agora o segundo termo, mais menos IH cortado ao quadrado. Mas aqui tem o M menos também. Fica mais menos IH cortado ao quadrado, mas aqui tem o menos. Menos IH cortado ao quadrado, e aqui, ó, o M fica I e o L fica J. Professor, Oi. vou fazer uma pergunta aqui, uma dúvida surgiu aqui no... aquele delta de MJ, Isso. faria diferença para o JM? Não. Não? Ah. Certo? Por que não? Por que não? Setembro. Dia 15 de setembro. Lembra da aula do dia 15 de setembro? Tem dado aí que lembrar. Pelo menos o professor tem que lembrar. Não, mas ela tá. Quais eram as propriedades do chamado símbolo de delta de Coulomb? Ele é simétrico. Delta de J igual a delta de J. Ah, é. Legal? Certo? Beleza. Vamos lá. Então, a expressão está começando a se configurar já na forma final. Sobraram só os índices I e J, como tinha que estar lá, só os índices I e J. Então, isso tudo aqui vai ficar muito cheio. Vamos lá. Então, vamos fazer o seguinte? Vamos botar esse menos IH cortado ao quadrado, vamos fazer o seguinte, ó, menos IH cortado, menos IH cortado, ok? Vou botar esse, tem menos IH cortado, menos IH cortado. E aqui tem, né, menos IH cortado ao quadrado, opa, vamos botar o seguinte, menos IH cortado, menos IH cortado, ideal colocar. Vamos juntar isso aqui todo em XI, DJ e XJDI, né? É legal. Só que tem uma coisinha que eu achando estranho. Agora eu estou preocupado pelo seguinte, aquele sinal menos trocado aqui, que aquela expressão lá, ela tem o I, ela tem sendo simétrico em J, que o computador ele muda o sinal, a gente troca a ordem. Então aquela expressão tem um sinal trocado. Então peraí, vamos ver onde é que eu errei. Então, provavelmente eu errei aqui, quando eu troquei aquela bomba. Bom, foi bom eu ter apagado, porque eu tenho que refazer. Aí vocês vêm mais uma vez, vamos fazer. Desculpa aí, mas tá errado. Tem um sinal errado. Vamos ver onde é que eu errei. Então, eu estou marcando, vou marcar isso tudo e vai ficar. Tem que fazer de novo esse computador. XN, perdão, vamos fazer de novo. XNDN, XKDR. Imaginando tudo isso atuando numa função teste psi. Menos o contrário. Menos, vamos ver se eu fecho o sinal menos onde eu errei. XKDR, XNDN. Tudo isso também atuando no psi. Então, estou retomando o problema vermelho. Calculando o computador de XNDN com XKDR. Vamos fazer então regra, né? Regra do slide. Derivada tem que atuar. Então, a derivada vai atuar no x, então vai ficar a derivada desse, vezes esse, mais esse, derivada desse.
Derivada desse, delta de n k. Aí o Jefferson, delta de n k é a mesma coisa que delta de k n. Então fica xn delta de n k, ou delta de k n, dl psi, mais xm xk dn dl psi. Agora, menos. Aqui vai ficar menos xk. Delta de Ln é a mesma coisa que delta de Ln, que m é. Delta de Ln dn psi. E menos xk, xn, né? dl, dn psi. E aí, lembrando, esse termo aqui, né? Ó, xn e xk é a mesma coisa que xk para xn, mesmo na mecânica quântica. dn dl é igual a dl dn, mesmo na mecânica quântica. Então, esse termo aqui cancela esse termo aqui. Perfeito. E aí, agora a gente vai ter que juntar aqui. Vamos agora finalmente fazer. Vamos deixar o seguinte, vamos ficar carregando esse menos IH cortado ao quadrado. Vamos lembrar que no final de tudo, eu pego esse menos IH cortado ao quadrado. Então, vamos pegar epsilon e mn. Epsilon jkf. Delta de nk. Se o delta de nk, o n vira k ou k vira n, tanto faz. Esses dois índices colapsam num só. E aí eu mantenho xn dl psi. Então é o primeiro termo. Esse termo agora. Então, deixa o IH cortado quietinho lá, esse termo vem com o sinal menos. Menos epsilon, então vamos lá, epsilon e mn. Epsilon jkl. Delta de Ln, então o L e o M colapsam. Ou L vira N, ou N vira L, tanto faz. Xk, dn, psi. Então agora eu acabei, fiz todas as operações que eu tinha que fazer. Então agora eu posso esquecer a função teste. Tá? Posso tirar ela, então agora já apurei tudo. Então eu já fiz esse comutador. Então se eu tiver que calcular esse comutador aqui, esse computador está pronto ali. Então, vamos fazer isso aqui agora. Agora, estamos prontos. Quero converter esse, fazer esse tempo ficar parecido com esse. Então, o ideal é aqui, ó, de novo, fazer, ficar um xn. Para esse k ficar n, eu posso fazer esse k virar n. Mas eu não posso manter esse n aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer esse n virar l, por exemplo. Ou esse n virar sei lá, botar esse n virar r. Não tem problema. Então, o n virou R, tá legal. Aqui tem um Nzinho. E aí sim, agora eu posso fazer o K virar N. Beleza. Agora eu quero fazer esse N virar L. Então eu posso fazer esse N virar L, não teve problema porque já não tinha L do outro lado. Então ficou parecido, ó, xn dl, xn dl. Beleza. Então, nós temos agora as regras, agora nós temos o zero. Vamos pensar a nossa regra. Nossa regra diz que, para eu poder fazer a composição dos zeros, é sempre bom colocar os zeros na primeira posição. Então, se esse epsilon, o índice que liga os epsilon, né? Todos dois na primeira posição. Então, eu trago esse aqui para cá, dá dois saltos. Ele vem para cá, não tem problema de sinal. Esse aqui troca com J, faz uma troca. Então, vem um sinal menos. Então, esse termo aqui vai ser menos K e N. E esse termo aqui vai ficar KJ. Não tem problema. Aqui é a mesma coisa. Qual é o índice que liga? O índice que liga aqui é o índice R. Então, esse índice aqui, ele dá dois saltos. Não tem problema. Porém, esse índice aqui dá um salto. Então, ele troca de sinal. Fica mais. Acho que agora a gente está recuperando a diferença de sinais. Talvez seja isso. Vamos ver se é isso mesmo. Então está aqui. Beleza. Então, agora eu sei. Delta, epsilon, k e n. Epsilon, k, j, l. Então aqui eu tenho sinal menos.
E aí nós vamos ter delta de IJ, delta de ML. Menos delta de IL, delta de MJ. Tudo isso vezes XN DL. Segundo termo, mais. E aí, ó, R está com delta de IJ, delta de LL. Menos delta de IM, delta de LJ. E aí a mesma coisa, XN DL. Alguma coisa tem que cancelar e alguma coisa não. Então, XMDL, XMDL, tem menos RH por cada lado, fica para o final. Tem um sinal menos no sinal mais no outro. Então, esse termo aqui, ó, IN, IJ, LN, IJ, LN. Então, esse aqui está com sinal menos e esse aqui está com sinal mais. E aí agora ficou aquele termo lá com sinal mais, delta de L, NJ, e esse termo aqui com sinal menos. Tinha errado no sinal menos, não sei onde foi, estava no meio do caminho. Então, deixa eu apagar essas operações aqui, para a gente chegar na resposta final. Então, vamos lá. Então, o primeiro termo ficou mais o M, ó, vira J. Então, vai ficar XJ. E o L vira I. DI. E o outro termo vai escrito com sinal menos. O M vira I. Então, se o M vira I, o XN vira XI. E o D, delta de LJ, faz o L virar J. Então, isso aqui deu para nós. Vamos colocar assim. Isso aqui é meu ponto menos evidência, menos XI DJ menos XJ DI. Nós sabemos, né, não sei se vocês se lembram lá, da seguinte regra, né? Na das aulas de setembro ainda. Quando eu tenho um produto vetorial, quando eu tenho algo desse tipo assim, ó, AI BJ menos AJ DI, exatamente o que eu tenho aqui, ó. AI BJ menos AJ DI, AI BJ menos AJ DI, isso aqui a gente pode sempre escrever como sendo epsilon I JK, o produto vetorial de A com B, componente K. Certo? Regrinha lá que a gente tinha aprendido quando a gente estudou produto vetorial e produto escalar. E o Leibniz, obviamente. Então, AI BJ menos AJ DI é JK, A vetorial B componente K. Então, isso aqui está numa forma. Isso aqui. Então, aquele termo lá pode ser escrito assim. Esse termo aqui, ó, ele pode ser escrito. Vamos lembrar agora o seguinte. Na mecânica quântica, vocês estão lembrados. No caso unidimensional, I sobre H cortado P é a derivada. Vocês estão lembrados? Na mecânica quântica, a gente tinha feito isso. P é menos I, H cortado, derivada. Então, se eu multiplico por I, aqui fica 1. Divido por H cortado. Então, aquilo que é para nós a derivada, então a derivada DI, essa derivada D, qualquer derivada em relação a xk, ela vai ser I sobre H cortado no momento VK. Sempre tem essa relação também para cada componente. Mesmo que eu esteja em mais dimensões, aquilo vale para uma dimensão, vale para X e para P. Portanto, isso vai valer para XK e PK, XL e PL. Então, cada derivada, né? Então, eu posso sempre pensar que a derivada em relação a uma coordenada XI
ela vai ser I sobre H cortado e a componente I do momento. Então, vão ter sempre essa relação em várias dimensões. Deixa eu apagar isso aqui para botar lá em cima. Então, para nós, nessa relação aqui, eu vou substituir as derivadas pelos momentos. Então, vai aparecer um I sobre H cortado aqui e vai aparecer um I sobre H cortado aqui. Então, a gente vai botar, manter o sinal menos, e aí vou trazer um I sobre H cortado, que vai aparecer aqui e vai aparecer aqui. Quando eu colocar o I sobre H cortado, isso aqui vai virar a J-ésima componente do momento. E isso aqui vai virar a I-ésima componente do momento. E aí agora eu uso aquela regrinha que nós sabemos na álgebra vetorial. Xi PJ menos XJ PI é epsilon I J kappa X vetorial P componente. Mas quem é, né? Epsilon ou kappa. Então vamos deixar isso aqui desse modo. X é vetorial P componente kappa. Beleza, mas quem é X vetorial P? X vetor P é R vetor P, não é o momento angular? Então, isso aqui é a mesma coisa que epsilon I J kappa, momento angular componente kappa. Então vamos levar esse resultado agora, que é o que estava faltando. Está faltando só colocar menos IH cortado ao quadrado vezes aquele resultado. Então, já está chegando aqui no final. Vai ter aqui menos IH cortado ao quadrado, eu estava aqui esperando para se colar como resultado. E eu vou no final de todas as operações, menos I sobre H cortado, epsilon I J kappa L kappa. Então vamos ver, isso aqui é menos I, assim, ó, menos I H cortado, menos I H cortado, menos I sobre H cortado. Vamos H cortado, vai embora, sobra só um H cortado. Menos I vezes menos I dá menos 1. Menos 1 vezes menos I dá I, então fica I H cortado. E H cortado, epsilon I J kappa L. Então, nós chegamos à conclusão que o momento angular na mecânica quântica, ele satisfaz a uma regra de comutação, que é essa aqui. Então, independente, não tem nada de teoria de grupos, aqui é mecânica quântica. E tem H cortado, olha o sinal da mecânica quântica, está no H cortado. E H cortado, epsilon I kappa L kappa. Então, a gente viu que na mecânica quântica, também eu não posso pegar as componentes do momento angular e comutar. Na mecânica newtoniana eu posso L componente X vezes L componente Y, é a mesma coisa que L componente Y componente X. Na mecânica quântica não, a gente está vendo que essa relação aqui, ela pode ser escrita, posso agora fazer esses I e J variarem entre 1 e 3, então a regra de comutação. Sempre que o I for igual ao J, claro, uma coisa comuta sempre para ela mesma. Então só faz sentido fazer essa operação quando o I for diferente do J. Então, por exemplo, se eu pegar o L1, que é o LX, comutador com L2, que é o LY, isso aqui vai ficar I, H cortado, só que olhar lá, LZ. Por quê? Porque o Levi-Típica, quando isso aqui é 1 e isso aqui é 2, isso aqui só pode ser 3, e F1, 2, 3 vale 1. Se eu pegar LY com LZ, isso aqui dá IH cortado, LX. E se eu pegar LZ com LX, isso aqui dá IH cortado, LY. Então a gente está vendo que na mecânica quântica, né? Então se eu pegar LX vezes LY, menos LY, LX, isso aqui não é zero. Na mecânica clássica, isso aqui é zero. Na mecânica quântica, isso aqui é IH cortado, LZ. Se eu pegar LY com LZ, menos LZ,
LY, está escrito ali, isso aqui é IH cortado LX. E se eu pegar LZ, LX menos LX, LZ, IH cortado LY. Então, quando eu trocar a ordem, componente do momento angular, então quer dizer, isso significa que se uma operação eu tiver LX vezes LY, eu tenho que dizer, beleza, LX vezes LY é LY vezes LX, mais IH cortado LZ. Corrigir por isso. Se fosse mecânica clássica, o H cortado seria zero. Não tem H cortado na mecânica clássica. Então, LX, LY é igual a LY, LX, mecânica newtoniana. Mecânica quântica, aparece essa deformação. Como se fosse uma deformação na álgebra comutativa. LX vezes LY não é mais LY, LX. Ele é deformado por uma constante pequena, nós sabemos que H cortado da faixa de 10 a menos 34 joules segundos, pequenininho, mas tem uma deformação. A mesma coisa vai valer LY a LZ. É igual a LZ, LY, mais I, H cortado LX. E a terceira, né, vai ficar LZ, LX igual a LX, LZ mais IH cortado LY. Então, a gente pode pensar muitas vezes na mecânica quântica como sendo uma maneira, vamos dizer assim, a formulação matemática da mecânica quântica, ela pode se encaminhar também para o estudo das chamadas álgebras deformadas. Quer dizer, a álgebra que nós usamos na mecânica newtoniana é a álgebra comutativa. As componentes do momento angular comutam. Isso aqui é LX, isso aqui é R vetor P componente X, é R vetor MV, R vetor V componente X, R vetor V componente muda, não tem problema nenhum. Eu deformo essa álgebra por uma quantidade muito pequena, que é o H cortado. A mecânica quântica, então, ela entra um pouco dentro dessa visão. Ela é uma deformação da álgebra comutativa da mecânica newtoniana. Bom, então, a gente está vendo essa relação aqui. Agora, todos nós identificamos, se nós vamos voltar para o grupo SO2, todo mundo lembra quais eram as relações de comutação do SO2. Por exemplo, quando nós pegávamos as matrizes, né, quando nós estudamos nas aulas passadas, né, a álgebra dos geradores do grupo SO2, estão lembrados que nós, quando estudamos o grupo, a álgebra de Lie SO2, que é a álgebra de Lie SO3, nós tínhamos visto, né, que a gente tinha essas relações aqui. Os geradores JI com JJ, né, de SO2, eles satisfazem essa relação. I, epsilon e JK. Por exemplo, as matrizes de Pauli, se vocês se lembrarem, né, representação bidimensional. Matriz de Pauli sigma I sobre 2. É a matriz de Pauli sigma J sobre 2. Isso aqui dá I, epsilon e JK, sigma K sobre 2. E aí você lembra do que eu falava para vocês? Qual é a relação, qual é a diferença entre teoria de grupo e mecânica quântica? Então está faltando aí o H cortado. Né? Então, se eu colocar um H cortado aqui, colocar um H cortado aqui, colocar um H cortado aqui, colocar um H cortado aqui. Se eu colocar um H cortado aqui, estou multiplicando tudo, H cortado ao quadrado, H cortado ao quadrado. Então não alterei a relação. Então aqui vai ficar IH cortado e H cortado. O que a gente observa? A gente está observando que H cortado vezes o gerador de SO2 faz o papel exatamente, ó, isso aqui se comporta como sendo o LI, isso aqui se comporta como sendo o LJ, aí eu tenho IH cortado, epsilon, IJK, LK. Então, se eu incluir o H cortado nos geradores de SO2, mas eu estou dizendo que H cortado vezes SO2 está me dando o momento angular da mecânica quântica. Então, H cortado vezes os geradores de SO2 me dão o momento angular da mecânica quântica. Componente. Então, é aquilo que eu falava com vocês desde o início, que muitas vezes na teoria, o que a gente faz em teoria de grupo não tem nenhuma conexão com a mecânica quântica. Mas se eu jogar um H cortado na teoria de grupo, eu recupero uma série de resultados da mecânica quântica.
Então a gente está vendo que a gente já conhece tudo sobre isso aqui. A gente estudou nas aulas passadas as representações de SO2, números quânticos J, MJ, estudamos a representação 0, a representação meio, a representação 1, a representação 3 meios, a representação 2. A gente sabe fazer qualquer dimensionalidade, eu consigo representar SO2 unitariamente. Então, SO2, tudo que eu sei sobre SO2, eu agora vou transplantar para a mecânica quântica. Bastando para isso pegar tudo que era SO2 e multiplicar por H cortado. Quer dizer, SO2 vezes H cortado é o momento angular da mecânica quântica. Então, mais ou menos essa. Eu vou parar por aqui, não vou dar coisa nova, só fazer um comentário agora. Então, nós vamos trabalhar nas aulas que vêm, nas aulas sucessivas, né? O momento angular na mecânica quântica. Então, partindo agora do fato de que nós já sabemos tudo sobre SO2. E quem sabe SO2 sabe o momento angular na mecânica quântica. E depois de todo o esforço da aula passada e da aula de hoje, nós chegamos a esse resultado, culminamos com esse resultado aqui. E na mecânica quântica, né, quando a gente trabalha na mecânica quântica com o operador de momento angular, as componentes do momento angular quântico, elas satisfazem a essa relação de IH cortado, epsilon e J é igual. Então, essa álgebra aqui é exatamente essa álgebra aqui, se eu multiplicar cada J por H cortado. Vamos H cortado aqui com H cortado. Então, nós vamos partir desse resultado. Na próxima aula, nós vamos trabalhar. Sabendo isso, nós vamos trabalhar, sabendo desses resultados todos que nós trabalhamos nas aulas anteriores, de SO2, nós vamos transportar esses resultados para cá. E aí, na mecânica quântica, nós vamos estudar dois tipos de momento angular. Esse momento angular que está aparecendo aqui é o momento angular típico da mecânica newtoniana, é R vetor P. Então, ele é o chamado momento angular orbital. Ele é um momento, né, angular que envolve o movimento da partícula. Depende do momento. A partícula precisa ter velocidade para ter momento angular. Por isso que é o momento angular orbital. Ela tem que estar orbitando, ela tem que estar em movimento. Nós vamos ver que na mecânica quântica aparece um outro tipo de momento angular que não é necessariamente o momento angular orbital. Então, na mecânica quântica, nós vamos ter o momento angular orbital e vai aparecer um momento angular que é típico da mecânica quântica, que é o chamado momento angular intrínseco, que não depende da partícula estar em movimento, ela pode estar em repouso e ela tem esse tipo de movimento, momento angular intrínseco, que é o que nós vamos chamar de spin. É o momento angular de spin, vamos chamar esse momento angular de spin, vamos chamar, em homenagem à palavra spin, vamos chamar de S, né? Então, nós vamos estudar esse tipo de momento angular, que é, por exemplo, que é fundamental, foi fundamental para a estrutura, para conseguir compreender a estrutura atômica, né? A descoberta do spin, ela se deu em 1925, o spin, a mecânica quântica, né? O átomo de Bohr, por exemplo, foi desenvolvido em 1913. Bohr propôs a teoria atômica sem conhecer o spin. O spin ele só foi descoberto em 1925 e ele deu um impulso muito grande no desenvolvimento da mecânica quântica. Então, em 1925, Uhlenbeck, foram dois holandeses, Uhlenbeck e Goldsmith. Uhlenbeck e Goldsmith, eles descobrem que as partículas, o elétron, descobrem que o elétron tem um momento angular intrínseco, que não é o orbital, mas que satisfaz a mesma aula. Então, tem dois tipos de momento angular na mecânica quântica. Nós estamos estudando esse orbital, que é o que vem da mecânica clássica. Ele depende do momento, depende da velocidade. Nós vamos ver que existe um momento angular intrínseco, que é o spin, que satisfaz a mesma aula, e nós vamos classificar as partículas também pelo momento angular intrínseco, que é o spin. Então, isso vai ficar sendo o objeto de estudo da próxima aula. Deixa eu colocar só uma observaçãozinha para vocês. Vou deixar um exercício para vocês fazerem usando essas relações de comutação. Deixa eu apagar isso aqui. Por exemplo, fica como tarefa, né, para vocês treinarem um pouco agora essa álgebra do momento angular, para vocês fazerem os seguintes exercícios. Fazer esse exercício aqui. Então, vamos ter calcular o comutador de LI com L2. L2 é
a soma de todos os momentos angulares. Vamos calcular esse computador aqui, que vocês já sabem que vai dar zero. Vai dar zero por causa do SO2. Vamos ver. Se vocês olharem SO2, vocês vão ver que isso dá zero. Depois eu vou fazer esse exercício aqui. Vamos dizer que a gente queira calcular, por exemplo, esse computador TI com LJ. A iésima componente do momento com a iésima componente do momento angular. A iésima componente da posição, a iésima componente do momento angular. Então, acho que eu tenho essa relação aqui, ó. X escalar T, na mecânica quântica. X escalar T, comutando com L, com LI. Então, eu posso colocar, pode ser interessante para vocês fazerem. Uma função f de x, f das coordenadas, contando com a iésima componente do momento angular. Depois, então, suponhamos que essa função aqui seja, vamos chamar essa função aqui s de x, é uma função escalar. Então, vamos pegar agora o campo vetorial, vamos pegar uma função vetorial. Suponhamos que eu tenho uma função Ok, se vocês tivessem esses computadores aqui. Tá. Tentem fazer, vai ser instrutivo, você quebra a cabeça um pouco para fazer, vai ser importante. Os computadores básicos que vocês vão ter que usar são os computadores que vocês já conhecem, de X com P e de L com L. Claro, então agora calcular o computador de X de L com P, você vai calcular ainda, vamos calcular o computador de L com X e vamos calcular alguns outros computadores. Depois você vai apretar alguns desses resultados a gente vai entender fisicamente os valores desses computadores, né? Os resultados desses computadores têm uma interpretação física interessante. Deixa eu ver o que mais eu posso colocar. Esse é um exercício interessante. Interessante não, é um exercício simplesmente de treinamento, né? É isso aí, deixa eu ver mais umas. Essas tarefinhas aí são bem automáticas, é fazer, só fazer. Deixa eu ver agora uma outra situação para vocês olharem aqui. Outra tarefa também que vocês podem fazer seria essa tarefa aqui. Lembra que nós hoje fizemos isso aqui? Nós tínhamos obtido essa relação aqui na mecânica newtoniana. O momento angular newtoniano, a N aqui de newtoniano, ele satisfaz essa relação aqui. Ele fica R2, P2, menos R escalar P
ao quadrado. Lembra que a gente tinha feito essa relação usando o fato de que nós estamos na mecânica newtoniana. Vou fazer essa mesma relação, eu queria que vocês retomassem essa relação de estudar o quadrado do momento angular, quer dizer, agora na mecânica quântica, no momento angular, na mecânica quântica ao quadrado, quer dizer, que é isso aqui, L, que é I, J, K, Epsilon, I, M, XJ, QK, XN, N. Então eu queria ver se aquela relação, se ela é modificada. Aqui tem, perdão, né? L é menos, aqui tem menos IH cortado ao quadrado, menos IH cortado ao quadrado, aqui tem menos H cortado ao quadrado, né? Então, na mecânica quântica, essa aqui seria a expressão análoga àquela expressão daqui. E eu quero que vocês, manipulando da mesma forma como a gente saiu daqui da mecânica newtoniana e chegou aqui, eu quero ver se você, que tipo de relação vocês chegando daqui chegam o mais próximo possível dessa. Então, o análogo dessa relação na mecânica quântica, levando em conta agora o fato de que lá na mecânica newtoniana eu pude trazer esse M para cá. Eu pude trocar esses dois para poder fazer o x2p2 e o x escalar p. Na mecânica quântica eu não vou poder, a preço de nada, a custo zero, trazer esse cara para cá. Eu posso trocar a ordem aqui, mas eu pago um custo por isso, que é a introdução do computador. Então eu queria que vocês vissem isso, certo? Então, façam essa tarefa. Realizar uma operação análoga a essa aqui, na mecânica quântica, onde esses dois objetos aqui não mais commutam. PK, XN, não é a mesma coisa que XN PK. A gente tem que colocar um fator de correção, que é o computador. Então, façam esses exercícios aí, tá bom? E aí, próxima aula, então, dia 18, se Deus quiser. Então, tá tudo filmadinho aí, né? Então, segunda-feira eu peço tchau.